Fala pessoal, então hoje iremos iniciar mais um ciclo novo, né? Então a gente viu o ciclo de desbaste, o ciclo de usinagem, né? Que poderia fazer desbaste, acabamento ou usinagem completa, que seria as duas operações no mesmo ciclo. E hoje a gente adentra ao ciclo 93, que é o nosso ciclo de canais, certo? Lembrando lá que é um canal nada mais é que um entalhe na minha peça, que a minha ferramenta não tem como penetrar aqui. Então a gente utiliza a nossa ferramenta chamada bedame para fazer esse detalhe. Então ela é mais comprida, larga e ela tem uma parte plana de usinagem. Então tem uma linha de usinagem, não só um ponto como numa ferramenta de desbaste e acabamento. Então basicamente o nosso ciclo de canal, a primeira coisa que difere muito das outras é que ele trabalha num sentido transversal. Então nesse sentido transversal, por ele ter uma linha de contato e não só uma ponta de contato, eu faço o contato da minha ferramenta com a minha peça, penetrando ao eixo X e saindo. Fica como se a gente estivesse fazendo um processo de furação, só que ali com o bedame e o torneamento. Então ele penetra no X e sai, penetra no X e sai. É como se fosse o ciclo pica-pau da furação que a gente fala. Então basicamente, para o ciclo que a gente vai trabalhar hoje, ele trabalha em 4 etapas. O primeiro passo, né? Ele vai penetrar do centro, ele vai calcular uma região onde ele vai fazer o meio dela. Se houver mais etapas, reparem bem que a gente tem uma regiãozinha sem usinar aqui, né? Então ele vai saindo e vai usinando isso verticalmente. Após usinar isso, aqui, ó, o segundo passo, né? Terceiro passo, ele dar um acabamentinho aqui, certo? Então ele faz toda a minha inclinação, vai para o centro, que ele já usinou, né? E ele termina de fazer a minha inclinação, certo? E o último passo, ele remove todo esse sobremetal que ele havia deixado aqui no terceiro passo. Então, basicamente, eu faço o meio, alargo o meu canal, dou a inclinação para ele e dou o acabamento do sobremetal no quarto e último passo, certo? São essas 4 etapas que o meu ciclo de canal vai estar trabalhando. Então, gente, olhando agora para o nosso ciclo 93, a primeira diferença que nós podemos ver é que ele não possui lugar para digitar subrotina. Então, nós trabalharemos só com dados, certo? Se vocês olharem aqui para a coluna do tipo de dado, é só dado real ou inteiro. O que isso diz para a gente? É só número. Então, é um ciclo que serão preenchidas posições, profundidades, larguras, ângulos e tudo mais. E aí a gente tem o nosso vale também, né, o tipo de usinagem. Então, basicamente, a gente pode dar uma olhadinha ali, que eu tenho aqui na imagem ao lado todas as minhas variáveis para preenchimento do ciclo. É meio bagunçado, mas não é tão difícil de interpretar, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no que cada uma das variáveis do ciclo nos diz. Então, beleza, a gente tem o SPD, que é o ponto inicial no eixo transversal, tá ele aqui, ó. Então ele é dado pela maior altura, gente. Vou pôr aqui, ó, maior altura. Por que disso? Porque se eu trabalhar com esse SPD, com essa altura aqui que seja menor, profundidade muda. Vou ter uma região aqui onde é de maior risco, onde a minha ferramenta vai estar trabalhando em avanços rápidos, ela não poderia, e assim por diante, certo? Então a gente sempre trabalha com a região de maior altura do nosso canal, certo? Depois a gente vai ver o SPL, o ponto inicial no eixo longitudinal, certo? É lógico, né, gente? A gente tem uma referência de um SPD da maior altura, a gente pode começar o SPL no mesmo ponto ali, ó, com maior altura. Então, apesar da referência aqui estar invertida, tá minha peça zerada na base, isso nada muda para a gente na hora de executar, né? É só ver a minha referência e ver o ponto que ela se inicia, né? Então, não é, eu poderia iniciar com esse Z aqui, poderia, não tem problema nenhum, certo? Mas, de bom tom, a gente partir do mesmo ponto ali acaba facilitando a nossa vida, certo? A gente tem width G, né, que é a largura do canal, sem especificar sinal. Reparem bem que nas duas primeiras não tinha
essa informação, então eu tenho que pôr sinal positivo e negativo, caso sejam, certo? E aí a gente tem o id. Reparem bem, gente, ó, que pela puxada do chanfro, da largura aqui, ó, ele está na base contabilizando os meus chanfros, certo? Então é a largura da base. Nunca, e aí é legal da gente ver isso, certo? Nunca a largura da parte de cima. Sempre a largura do fundo da minha base do canal, certo? É uma coisinha que a gente tem que tomar cuidado. Beleza? A gente tem o diag, né, que é a profundidade do canal. Outra coisa muito importante da gente. Profundidade, ó, estão vendo aqui, ó, o diag. Profundidade, a base maior, né, a altura do início, até a minha base. Profundidade do canal. Então, isso daqui é em relação ao raio. Então, se eu ver, vou lá, faço o cálculo, vejo a minha variação do diâmetro, eu tenho que dividir por 2 para achar a minha profundidade do canal, certo? É uma coisinha que a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, mas não tem nenhum segredo. E aí a gente começa os ângulos. A gente tem o STA1, que seria se eu tiver alguma inclinação para a chegada da minha ferramenta para fazer o canal. Então, normalmente, isso daqui a gente acaba nem trabalhando muito com inclinação ali no canal, nos exercícios, mas caso haja, para fazer essa correção do meu bedame, eu venho e coloco o valor de STA. Reparem bem, ó, aqui quando é ângulo, ó, pode ser de 0 a 180 graus. Nunca vai ser maior, certo? Na maioria das vezes, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com o 0 ali, porque essa entradinha ali não vai ter nem ângulo, certo? Então, tomar com esse cuidado. Outra coisa que isso quer dizer é que se esse ângulo for inclinado para baixo, eu nem preciso colocar ele, né? Porque ele não está com 180 aqui. Então é só 0 até 180 ali. Beleza? Continuando, a gente tem o ang1 e ang2 e a gente começa a ver as variáveis impares agora. Ang1 e ang2 são os ângulos de inclinação do flanco. Então, pensando que o meu canal tem o ângulo 1 e o ângulo 2, o que é 1? Agora aqui, olha, ele sempre vai trabalhar com 1 para a entrada e o 2 para a saída. Então, o flanco de entrada é ângulo 1, o flanco de saída é ângulo 2. Então, é essa inclinação dessa lateral aqui. Então, se houver inclinação, eu tenho que colocar esse ângulo. Por que isso é importante? Para ele poder fazer o cálculo e ver essa largura que vai ser acrescentada aqui. O programa faz isso sozinho, eu não preciso aumentar a largura do meu canal, porque ela é em relação à base. Eu colocando esse ângulo de entrada, ele vai trabalhar com isso, certo? O ângulo 2 é a mesma variável, só que no flanco, né? Então, tomar cuidado com isso. RCO1, RCO2, né? Raio chanfro externo, lado definido pelo ponto de partida. Então, o 1 é o de entrada, sempre em relação ao ponto de partida, é 1. Então, se essa entradinha aqui, ó, vai ter um raiozinho ou não. Se a minha saída aqui, ó, vai ter um chanfro ou não, certo? É só colocar os valores. Legal da gente ver, gente, tanto que o RCO 1, 2, RCI 1 e 2, o que acontece? A gente vai ver que o tipo de usinagem ele pode me dar o VARI calculado por chanfros ou VARI calculado por raio. Se for chanfro, o RCO e os RCIs, eu vou trabalhar com um VARI de 1 a 8. Se for raios, certo? Eu vou trabalhar de 11 a 18. É uma forma de identificação. Outra coisa legal da gente ver, toda vez que a gente trabalha com os chanfros, o valor é negativo. Toda vez que a gente trabalha com um raio, o valor que a gente preenche ali é positivo, certo? Então, são algumas normas que a gente tem que respeitar para o programa entender se ele vai fazer inclinação só, linear, ou se ele vai pôr uma curvatura na base e nas pontas do meu raio. Beleza? Então, voltando lá, né? RCO 1 e 2 são esses ângulos de curvatura ou chanfros no início, na entrada e na saída dos canais. RCI 1 e 2 são os ângulos e chanfros da base do canal, certo? Para ver se ele tem. É a mesma coisa.
chanfro negativo, raio positivo, certo? Só que são a parte interna do meu programa. Posso deixar sobre metal tanto na base como no flanco. Posso deixar isso aqui, depois passar um processo com aumentando a rotação, diminuindo o avanço para melhorar a qualidade. Se eu quero deixar na base do canal, eu trabalho com FAL1. Se eu quero deixar no flanco, nas minhas paredes, eu trabalho com FAL2. IDEB é a quantidade de profundidade, né? Então é o quanto ele penetra e recua, é o meu IDEB. Então sempre um valor, não preciso especificar o sinal, porque ele é exatamente o quanto ele vai penetrar, certo? DTB é o tempo de espera na base, o quanto que o meu bedame chega, encosta e essa peça gira para ficar mais simétrica o possível, certo? Então 1, 2, 3 segundos ali, meio segundo para fazer. E aí, gente, a gente tem o nosso VARI. O VARI é uma das coisas que a gente mais tem que dar uma prestada de atenção aqui. O VARI ele especifica o sentido de usinagem do nosso canal. Então reparem bem aqui. O VARI ele está trabalhando na primeira coluna aqui com torneamento externo e na segunda com torneamento interno. Certo? E aí, nos internos, eu tenho a castanha, pode estar direita ou esquerda, né? Se tiver na direita é o 2 e o 4, ou 12 e 14. Se estiver na esquerda é o 6 e o 8, ou 16 e 18. Aqui a gente vê o porta-ferramentas. No nosso caso, que ele é traseiro, a gente pode trabalhar com 1 ou 5. Se ele fosse dianteiro, trabalharia com 3 ou 7. Então, basicamente, o que a gente trabalha aqui de VARI, que a gente poderia trabalhar, é o 1 ou 11, 5 ou 15, 6 e 16 e 8 e 18 para torneamentos internos, certo? Canais internos. Então, tudo isso é o que a gente pode trabalhar. Os demais seriam outros posicionamentos de montagem de ferramenta. No nosso caso, não se aplica. Beleza? Vamos pensar então, ó, se ele deu esse ponto de entrada, eu quero usinar nessa forma aqui, ó, meu canal. Qual VARI que é? É o VARI 5, certo? Como é arredondado aqui, é 15 que a gente usa. Beleza, gente? E aí a gente tem um plano de retrocesso, né? O que é isso? O quanto eu penetro? Imagina lá, eu penetro 1 milímetro por passo. Então 1 milímetro, volto o plano de retrocesso, é o quanto ele retrai. Penetro mais 1 milímetro, volto ao plano de retrocesso. Para eu não ter que ficar entrando e saindo tudo, eu posso falar, vai 1 e entra 1, vai 1, entra 1, vai 1, entra 1, certo? Ou vai 1, entra meio, isso daí vai ser de acordo com a especificação da nossa ferramenta. Beleza? Pessoal, então vamos ver um exemplo aqui, né? A gente começa lá sempre trabalhando com minha altura máxima. Como a gente está com uma parte circular, eu vou aconselhar vocês a trabalharem com essa altura máxima com o meu diâmetro de 80. Se a gente tivesse um software de CAM para ter certeza que não haveria colisão, tudo bem. Mas como a gente não tem, a gente vai evitar isso. Certo? Então vamos por aqui. Vou garantir para vocês ó, que eu tenho que trabalhar com a ponta zerada da esquerda. Na direita, gente, desculpa. Para que seja melhor o alinhamento aqui. Se eu zerar na esquerda, eu tenho que descontar a largura do bedame no ponto. Mas como eu não zerei, esse ponto é o 43, então eu vou trabalhar com o zeramento da ponta esquerda. Então a primeira coisa que a gente vai defender é o nosso ponto de aproximação do canal, que ele vai estar lá em cima. Se eu aproximar aqui agora, gente, ele vai fazer isso, para cortar o canal. E aí eu vou ter colisão, vou matar minha peça, vou estragar a ferramenta e tudo mais. Então o zeramento é igual, porém a aproximação é diferente, certo? Então, garantindo que a ponta está na esquerda aqui, se ela não, na direita, se ela não tivesse, era só descontar a largura do bedame. Outra coisa legal da gente ver, repara aqui, ó, gente, no meu subprograma que eu deixei aqui do lado, certo? No meu subprograma, reparem bem que quando eu vamos pegar aqui, ó, ponto 0, 1, 2, 3, meu ponto 4 ele é inteiro reto.
Então ele não para o 4, eu venho e extrapolo aqui do lado o ponto 4. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Meu ponto 4 é lá no 58 em Z. Então eu faço a usinagem e deixo só essa região aqui para o canal. Apesar de começar a trabalhar desde cima, eu vou aliviar para a minha ferramenta. Beleza, gente? Vamos montar o nosso ciclo, então. Aproximei lá em cima, tenho cycle 93. Abro parêntese. Ponto inicial no eixo transversal, a gente definiu como 80 ali. Ó. Ponto inicial no eixo longitudinal, a gente já definiu como 43. Então, menos 43, porque esses precisam de sinais. Certo? Largura do meu canal é a largura da base, então é o 35 menos 10. Menos 10 dá 15 a largura. Certo? Profundidade, como a gente vai fazer? É 80 menos 20 dá 60. Só que 60 são as duas partes, eu quero só no raio. Então é dividido por 2, dá 30. Certo? E aí vem uma das partes legais da gente perceber aqui, gente. Reparem bem que agora a gente começa a parte de inclinações e ângulos. A entrada nossa é inclinada? Não, é 0. Os meus flancos têm inclinação? Não, então são 2 zeros. Certo? Minhas entradas aqui, ó, esses cantos, eles possuem inclinação? Apesar do raio, não. Certo? Esse raio a gente está fazendo com a ferramenta de desbaste, então são mais 2 zeros. Inclinação no fundo do meu canal. Aqui no primeiro não tem, então é C 0 também. Certo? E no segundo eu tenho um chanfrinho de 5, então é menos 5, porque é chanfro. Certo? Então, se eu tiver um canal reto, gente, assim, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ter 7 zeros seguidos. Então não tem tanto cuidado. Se eu tiver um canal basicamente chato no fundo e reto, sem nenhuma inclinação, são 7 zeros seguidos. Certo? O meu segundo RCO ali de saída é 0, é menos 5, desculpa. Tenho 2 sobre metais, também vou trabalhar com 2 zeros. Estou fazendo o meu canal por completo. Meu IDEP, penetração, vamos falar que ele penetra 1 milímetro. Meu DTB, tempo de base, vai esperar 1 segundo na base ali também. E aí eu tenho o VARI. Reparem bem, ó, eu estou desse lado, vou usinar, fazer a base e sair. Qual VARI que é? É o 5 ou 15. 5 para chanfro, 15 para raio. Então, no nosso caso, é o 5. E aí eu termino com o curso de retrocesso. Posso trabalhar com 1, 0.5, vamos pôr 1 aqui, para finalizar o meu ciclo de canal. Certo, gente? Era isso que a gente tinha para apresentar. Embaixo vai estar o exemplo preenchido e a simulação lá no simulador. Certo? Essa aula vai ser um pouquinho diferente, gente, porque eu vou mandar um e-mail para vocês pelo Swap, mas avisando lá, essa semana não teremos aulas síncronas. Por quê? Porque vocês farão uma prova hoje com o professor Cristiano e possivelmente não assistiriam à aula de CNC, certo? Então a gente vai trabalhar de forma que a gente faça todos os últimos 3 conteúdos do turno e aí na semana que vem tiramos as dúvidas a respeito de canais, rosqueamento e furo. Beleza, gente? Bons estudos, até mais. Embaixo vai estar um exercício, um exemplinho aí na simulação do simulador para vocês verem. Beleza, gente? Grande abraço. Até a próxima aula.